Irmãos, está circulando um vídeo aí, né, do pastor Silas Malafaia, a internet que não perdoa, né? Está circulando um vídeo aí do pastor Silas Malafaia, quando o pastor Silas repreendeu o pastor Paulo Júnior anos atrás, que o pastor Paulo Júnior, sabe, falava mal do pastor Silas, falava mal do Marcos Feliciano, falava mal das igrejas pentecostais, neopentecostais, de tantas outras coisas. E o pastor Silas falou: se você não parar com isso, o seu ministério ele vai acabar. Muitas pessoas podem até reclamar do pastor Silas Malafaia de diversas formas, mas o pastor Silas ele tem uma visão mesmo. E ele previu aí que o ministério do pastor Paulo Júnior poderia acabar se ele continuasse perseguindo as pessoas e certas instituições. Por quê? Porque ele estaria provavelmente, né, ele poderia estar perseguindo o próprio Jesus. Né? Lembra, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguia a igreja e teve um momento aí que, né, ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus não foi fácil, né? As pessoas falam que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz isso, tá, irmãos? Mas ele teve um encontro com Jesus. Talvez o pastor Paulo Júnior tenha tido um encontro com Jesus, caiu na realidade e agora que ele acordou. Vamos ver aí o pastor Silas Malafaia falando sobre isso daí e, obviamente, aí trechos aí do pastor Paulo Júnior entregando o ministério, entregando não, né? Dizendo que acabou sendo aí excluído do ministério. Ele saiu da igreja, ele não foi afastado, ele saiu, tiraram ele da igreja mesmo. Vamos ouvir aí, tá muito interessante esse vídeo, dá uma olhada aí. Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído. Silas Malafaia, Marcos Feliciano, se prega hoje na TV. Fábula. Silas Malafaia, herege. Primeiro. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros,